Vou deixar uma palavra da parte de Deus aqui. Vou falar um pouquinho baixo, para não atrapalhar os médicos, as pessoas que estão trabalhando aqui, mas eu vou deixar uma mensagem da parte de Deus aqui para cada um de nós. Nessa manhã, amém? Me apresentando, eu sou o pastor missionário do Zé Tomás. Pastor missionário do Zé Tomás. Minha esposa é missionária ali, eu canto. Nós fazemos missões pelo Brasil pregando o Evangelho. Pegando essa palavra para que as pessoas venham buscar a Deus. Venham estar preocupados quanto ao reino dos céus, quanto ao mundo espiritual. Felizmente as pessoas não se preocupam com o mundo espiritual, com a sua vida espiritual. Poucos são aqueles que se preocupam verdadeiramente com a sua vida espiritual. Nós fazemos missões pregando o Evangelho, a palavra de Deus. E antes de fazer essas missões, nós vamos para o jejum, a oração. Vamos buscar a presença do Todo-Poderoso. Porque existe uma guerra espiritual pelas almas dos seres humanos muito grande, uma guerra terrível. Só que ela é invisível aos olhos humanos. O apóstolo Paulo falou sobre essa guerra espiritual lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Ele disse que o ser humano devia se revestir das armaduras de Deus. Ele se revestiu-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes estar firmes dos dias maus. Da salvação, a coração da justiça, o escudo da fé, sandálias da preparação do Evangelho da paz. O apóstolo Paulo falando, ele diz, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades nas hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Só que as pessoas não se preocupam com isso. O povo está achando que está tudo bem, está tudo em paz, está tudo em ordem. Mas não, essa guerra espiritual. Essa guerra espiritual, o mal tem ganhado essa guerra, só porque o mal que é o diabo, Satanás, ele tem ganhado essa guerra espiritual, porque os seres humanos não se preocupam em buscar a luz que é Jesus Cristo. A luz está aberta para todo ser humano na senhora. Mas a senhora está observando, eu estou pregando aqui, parece que essa palavra ela entra num vídeo e sai do outro, dos seres humanos. É como se eu estivesse pregando para árvores, para pedras. Essa palavra é muito importante para a salvação da sua alma, mas também se você não se preocupa com a salvação da sua alma. Eu vim pregando junto com ela 20 estados brasileiros, 20 estados, 6 anos em missões, pregando a palavra, para despertar o povo para a volta de Jesus, para a volta de Cristo. Foi. 6 anos nós estamos em missões de estado a estado, 20 estados brasileiros. O norte nós já viajamos tudo aqui, no navio ali, no Rio Amazonas, no Macapá, Belém-do-Pará, Manaus, São Luís do Maranhão. 20 estados brasileiros, nós vamos pegando essa palavra para despertar o povo. Nós estamos aqui nessa. Nós estamos aqui nessa capital há algum tempo já, tentando despertar o povo para a volta de Cristo. Jesus deixou os sinais da volta dele. Ele veio a primeira vez em amor. Livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus, o Todo-Poderoso, amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito, para que toda aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna não vai ser com o seu corpo, não. A vida espiritual, essa vida eterna será espiritual, não essa que nós vivemos. Porque nós não vamos viver eternamente. Ninguém é imortal. Mas essa vida eterna é para a sua alma. Jesus veio para dar vida à sua alma, dar salvação à sua alma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Livro de João, capítulo 3, versículo 16. E Jesus veio ao mundo. Lá no livro de João, capítulo 1, ele diz assim, ó,
No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz verdadeira que alumia todo mundo. Quer dizer, Jesus veio, ele disse. Só que o ser humano não se preocupa com isso. O ser humano é como se ele vivesse a música dizendo que estava vivo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que depois dessa vida tem uma vida eterna. Essa vida aqui nós somos passageiros. A Bíblia diz que a vida aqui na terra é de 70 ou 80 anos. O que passa disso é fadiga e cansaço. E depois da fadiga e cansaço vem a morte. Segundo a Bíblia, está escrito na Bíblia lá. E depois da morte vem o juízo. Agora vem o juízo. O que você vai dizer no julgamento de Deus, lá em Apocalipse 20? Que desculpa o ser humano vai dar para Deus no dia do julgamento? Será que vai dizer que nunca ouviu a mensagem do Evangelho? Será que nunca ouviu o sacrifício de Jesus naquela cruz para salvar a sua alma? Você vai dar essa desculpa para ele? Porque assim como ele veio em amor, em graça, em paz, em misericórdia e perdão, ele vai vir como juiz. Está escrito lá em Apocalipse 16, versículo 15, pode pesquisar aí. Ele diz: eis que veio como ladrão. Eis que veio como ladrão. E ele está voltando, já deixou ensinando. Esse evangelho aqui, ele não é bem-vindo em muitos lugares. Essa semana eu estava pregando lá em Maria Aparecida da Pessoa, hospital regional. Eu fui grande que prega esse evangelho. Por quê? Porque ele fala do reino dos céus. É no mundo espiritual. O ser humano ele se agrada de ouvir coisas da terra. Se falar de times de futebol, é uma maravilha. Todo mundo faz uma roda e começa a bater papo. Se falar de Lula, de Bolsonaro, quem é partidário de algum, vai andar o assunto. Mas quando se fala do mundo espiritual, a maioria dos seres humanos que gostam de viver carnalmente, eles se incomodam. É uma profecia de Jesus Cristo. Jesus disse que nos últimos dias, o Evangelho por ele, que eu estou pregando aqui, faria comichão dos ouvidos dos seres humanos. Ele incomodaria. Ele incomodaria o ser humano. Por quê? Porque o ser humano não quer nada com o mundo espiritual, a maioria. Por isso que a maioria se distrai para não ouvir essa mensagem. Só que um dia essa mensagem ela vai julgar o ser humano. Jesus disse assim na sua palavra: eu não vim para julgar o mundo. Olha, Jesus não veio para julgar ninguém, ele veio para nós. Ele disse: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para amar o mundo. Mas tem que julgar o mundo muito bonito. É a mensagem que eu prego, é a mensagem do Evangelho que vai para você. Talvez você esteja muito distraído, ocupado demais a sua mente para você não ouvir 5 minutos da palavra de Deus. Só que naquele último dia, sabe o que vai acontecer? O ser humano, Jesus ele conhece o seu pensamento, Jesus ele esquadrinha o seu coração, examina a sua mente. Aí naquele grande dia do julgamento, você vai dizer: mas Senhor, eu ouvi a sua palavra. Sabe o que ele vai dizer para você? Está escrito na palavra de Deus: apartai-vos de mim. Olha, é uma palavra muito dura para você ouvir de um ser, um Salvador. Só que ele está vindo como juiz. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu nem vos conheço. Olha, hoje o cara abre mão do amor de Jesus, despreza. O ser humano hoje despreza o amor de Jesus. Só que no dia do julgamento ele vai ser desprezado por Jesus também. Ele diz: todo aquele que se envergonhar de mim, aqui, eu também me envergonharei dele no dia do juízo. Olha como é que você essa palavra. Todo aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele no dia do juízo. Olha como é forte. Agora veja a atenção que as pessoas estão prestando nessa mensagem. Mesmo eu pregando uma mensagem dura. Jesus não bateu o quadro com você, mas ninguém foi você. Olha, o ser humano que pensa que vai ser inocente dentro de Deus, ele está muito iludido, sabe? O ser humano ele ama viver na carne.
que a conta vai chegar na vida eterna, na vida espiritual. A conta do ser humano vai chegar, na verdade, na sua vida. Isso é a vida eterna. A Bíblia diz lá em Mateus 24 que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para tormento e desprezo eterno. Eu tenho despertado umas pessoas, procurado despertar as pessoas para a boca de Jesus, e a maioria está bem na linha. Mesmo vendo uma pandemia matando 17 milhões de pessoas há poucos dias, está nem a linha ao mundo espiritual. Mesmo vendo o país inteiro sendo dizimados por guerra, crianças, mulheres, idosos, está nem na linha. O ser humano não está nem na linha, é só diversão. Só estádio de futebol, é só show, só festa, só alegria. Só que a conta vai chegar. A conta da humanidade vai chegar. E aí, breve? Em breve. Não vai demorar muito. Eu falo como profeta de Deus. Olha, um dia desse tem um monte de gente chorando nos hospitais, com máscara, sem ar para respirar. Olha, é espiritual, viu? Um monte de gente. Aí Deus foi uma acalmada, aí todo mundo esqueceu de Deus. Era todo mundo chorando, pedindo a Deus, pedindo oração pelos seus entes queridos nos hospitais. Não, meu filho está lá correndo, o pulmão está aí, meu pai, minha mãe, todo mundo aí. Aí Deus deu uma brandada, todo mundo esqueceu de Deus. Nós vemos o Rio Grande do Sul de Bastiava outro dia. Ninguém falou nem o nome de Deus nas recuperações. Nós vemos o país inteiro sendo bombardeado. Ucrânia, faixa de Gaza, Iraque acabou com guerra, a Síria, acabou-se o amor do ser humano. Eita Deus! O símbolo que me dá liberdade, o amor e paz Deus se esfriará, essas vezes comigo. É uma profecia de Jesus Cristo. O Evangelho do Reino fará comichão nos ouvidos de muitos. O Evangelho que eu estou pregando é para fazer incomodar demônios, mas está incomodando seres humanos. Esse Evangelho que é o Evangelho da luz, Jesus Cristo, era para incomodar demônios. Só que os seres humanos não estão sendo incomodados. Será que o pecado das famílias do ser humano, os pecados do ser humano tem sido como mais sobre o corpo? Que chegou fedendo as narinas de Deus, e Deus destruiu aquelas cidades de povo. Será que o pecado do ser humano não está como na época do mundo, que tem ferido as narinas de Deus, e Deus destruiu aquele mundo com água, com fogo, com vinho? Você vê claro, Jesus, Deus não destruiu essa terra ainda. Por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. Porque Sodoma e Gomorra para esse mundo atual é um quadro de diversões. Comparado com esse mundo hoje. Os dias anteriores ao dilúvio, comparado com esse mundo hoje, olha, é uma brincadeira. Porque hoje as pessoas vão de Deus, establecem de Deus. A palavra de Deus não tem valor nenhum. O Evangelho do Reino da salvação como se fosse um discurso qualquer. As pessoas nem se preocupam. É tipo que você se preocupar com a sua alma. Eu estou deixando essa mensagem aqui para você se preocupar com a sua alma. Que caminho sua alma está seguindo rumo ao mundo espiritual? Será que você ou as suas atitudes estão agradando a Deus ou o diabo? Será que você está caminhando rumo ao céu ou rumo ao inferno? É uma reflexão para você pensar. Será que as minhas atitudes, quando eu morrer, vão ser levadas pelo anjo ou pelo demônio? Porque tudo isso que eu estou pregando aqui tem resposta bíblica. Você pode pesquisar lá. Pode ir lá dentro da Bíblia, lá. Parábola do rico e Lázaro. Lázaro morreu, foi levado pelo anjo para o seio de Abraão. O rico morreu. Não tinha coragem de dar um prato de comida nem para o menino. É aquilo tudo aqui na terra, só que ele morreu, a Bíblia diz que ele foi levado pelo um demônio. Pelo um demônio.
E quando ele chegou lá no convento, ele mandou Abraão, a Bíblia diz que ele disse: pai Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do dedo então na minha língua, que não aguenta aquele tormento. E Abraão disse: meu filho, há um abismo entre nós que nem nós podemos ir a ele e você vir aqui. E ele disse: pai Abraão, pede que alguém desça lá e pregue para meus irmãos, então, porque nós temos 5 irmãos aonde? Aqui na terra. Com certeza, estou falando agora. Isso aí é profecia cumprida. O Evangelho não é vendido, galera. É a última vez que eu prego aqui. Com certeza, são muito perto. Isso aqui é profecia cumprida. O Evangelho não é vendido, não é só aqui, não. Eu sou documentado que está no lugar de tudo bem, pessoal. Vocês estão vendo aqui, né? Isso aqui é uma profecia de cuida no Brasil. Olha, o Evangelho não é bem-vindo, é proibido. Eu fui expulso de 8 estados brasileiros por pregar o Evangelho. 8 estados. O Evangelho não é bem-vindo e não é só aqui não, em todo lugar. O Evangelho de Jesus Cristo. Só que o ser humano vai prestar conta. Todo ser humano que se levanta contra o Evangelho de Jesus, um dia a conta chega. Isso é todo mundo. Muitos grandes e poderosos se levantaram contra o Evangelho de Jesus Cristo. O fim foi terrível. Eu estou finalizando porque a gente explica também a lei do homem. Só que a lei do homem ela vai prestar conta a Deus. Todo ser humano vai prestar conta a Deus. O povo está brincando com Deus. A humanidade está brincando com Deus. Criando seus próprios deuses na terra. Eita Deus. Não vai ter ninguém por você. Estou finalizando, nós estamos finalizando a mensagem. Deus abençoe. E você não seja um coração de pedra, não. Você vai prestar conta do seu coração. E na dureza do seu coração você vai prestar conta a Deus. Em breve. Amém? Deus abençoe. Pode ser Deus. Glória a Deus.